lá tem mais competição, né, tem mais disputa, né, e tem sofrimento também, né. E acho que, é um espaço de aprendizado muito rico, né. Agora é importante nessa idade, né, com 8 anos, não é uma coisa que ele ainda não está em condições, assim, de de ter essa autonomia que ali no caso do adolescente, né, então, ele ainda é criança, né, e é importante você ficar atento, se é uma coisa que está te chamando a atenção, né, você procurar ver na escola também, conversar às vezes com professora, com alguém da escola, né, geralmente a professora, né, se está tendo alguma coisa que você acha que pode estar, investigar a possibilidade se está tendo algum tipo de bullying, alguma situação assim, né, para você poder protegê-lo, né, porque ele é criança, né, então se de repente está acontecendo alguma situação e que ele está se sentindo acuado, né, e com medo, né, e aí acaba se retraindo, né. Então, isso é uma coisa um ponto, né, um ponto é esse, né. Outra coisa que você falou, que eu acho que você já está fazendo, né, é você ser compreensiva também, né, e sentar com ele, né, pedir para ele contar como é que foi o dia na escola, né, o que está acontecendo, né. Se ele trouxer alguma situação, você poder abrir essa situação junto com ele, né, para ele poder falar, né, talvez numa conversa sua, só você e ele, né, sem a presença da irmã ou de outras pessoas, né, ele vai se sentir mais à vontade para se abrir e falar, né. Eu acho que você Eu está agindo de uma maneira certa, né, sentando, eu conversando com ele. Oi? eu já conversei com a professora, ela me falou que não tinha reparado que ele não estava conseguindo conversar com ninguém. Aí ela disse que queria trocar ele de lugar para ver se ele conseguia fazer novas amizades, né? Sim, E só que até agora parece que ela não trocou ele. Ele diz que ele não sofre bullying, ele consegue entender, separar, né? Ele só fala que ele é ignorado. Então, esses dias ele chegou para mim e falou assim, eu até dei risada, porque ele falou assim, olha mãe, para você ver como que eu sou. Nem os meninos que ficam zoando todo mundo, eles não me zoam, porque eles têm sei, dó de mim, sei, têm dó de mim. Aí eu falei, filho, não leva isso pelo lado negativo. Vai, sei. tá acabando o ano já, o ano que vem tem outras pessoas. Então eu tento conversar, tento mostrar que assim, a culpa não é dele, né? É que as conversas dele não é muito interessante para as crianças. Então as crianças acabam deixando ele de lado. Sim. Eu acho que seria bom se algum pai ou mãe que estiver aí que quiser comentar também. Eu achei interessante para a gente abrir um pouco mais essa questão aí. Alguém alguém mais quer comentar? Ou quer dar uma ajuda para ela Posso nessa comentar? questão? Oi, não ouvi. Posso. Sim, fica à vontade. Eu tive uma experiência mais ou menos assim com meu filho, com o Lorenzo. Mais ou menos nessa faixa de idade, mais ou menos. Ele estava de 8 para 9 anos. E ele sempre tinha essa reclamação, né, que os amigos não davam confiança, que ele ficava sozinho no intervalo, e eu conversava bastante com ele, fui até a escola, conversei na escola, conversei com a professora, e na verdade, não era os amigos em si, era o Lorenzo. Por quê? O Lorenzo, ele era muito introvertido. Então, ele não dava abertura para as outras crianças. E assim, ele simplesmente ele queria aquele amigo.
e não outros amigos. Ele queria aquele específico, ele queria a atenção daquele amiguinho só. E aquele amiguinho tinha outros amigos. Então, isso era eram ciúmes do Lorenzo. Ele se colocava sozinho. Até que nós fomos conversando bastante. Hoje, no entanto, ele é super extrovertido, ele conversa, ele que puxa a sala, ele que faz tudo. Mas nós tivemos esse problema com ele, mas não eram os amigos, era ele. Ele. Até nós descobrirmos isso, demorou bastante. Mas ele falava, é porque o fulano não quer conversar comigo. Não é que o fulano não queria conversar comigo. O fulano conversava com ele e com os outros. Ele queria o fulano só para ele. Específico só para ele. Demorou a ele entender que a amizade era geral, e não só ele em si. Mas foi bem complicado. Mas por quê? Ele tinha medo, ele era introvertido. Então ele guardava aquilo para ele. Ele não dividia com outros, ele queria dividir só com um, com aquele que que dava atenção maior para ele. Foi complicado, mas conseguiu. Tá aí uma. O que você achou dessa experiência dela? É bem bacana ela falar isso, porque realmente o Miguel ele fala muito de um coleguinha específico, que é o coleguinha que dá trabalho para o coleguinha que ninguém quer brincar, que é o menino que bate em todo mundo, é o menino que dá trabalho na sala, é o único que conversa com ele. E eu já falei para ele, conversa com outros meninos, puxa atenção, ou puxa papo com outros meninos, tudo. Aí ele fala assim, mãe, mas é que eu não quero conversar. Pode ser, realmente, mas pode ser isso aí. Ele Ele quer pode conversar com aquele, né? conversar com aquilo. O menino chegou a falar para ele que ia fazer olha só, ia fazer um rodízio. Que um dia ele ia ficar no intervalo com o Miguel, no outro dia o Miguel tinha que deixar ele em paz. No outro dia o quê? Não ouvi. O Miguel tinha que deixar ele em paz. Tá. O Miguel não podia chegar perto dele. Então, você vê. Olha só, como tem a ver com o que ela estava falando, né? Bastante. E aí eu falei, filho, deixa ele para lá, conversa com outros meninos, fala com os outros. Aí ele fala, mas os outros não querem falar comigo. Mas realmente pode ser ele que não quer falar com os outros. Tem muito disso. Porque eles adotam um amigo. Eles adotam, por ele ser introvertido. E o amigo necessariamente não adota eles. Adota os outros também, né? É igual o caso. Ele falou, um dia eu sou seu amigo, no outro dia eu sou amigo dos outros. Entendem? É isso que eles é difícil para eles entenderem. Porque eles querem um amigo só para eles. É complicado isso, é difícil. Mas eu acho que essa atitude, né, está sendo uma atitude de escuta, compreensiva, e mais isso que ela colocou, né? Seu nome, como é que é mesmo? Eu sou a Rafaela. Não, A Márcia? é Márcia, né? Mas isso que a Márcia colocou, né, eu acho que, sabe, já te deu uma dica bem legal aí, né? Vocês veem que a gente não tem fórmula pronta, né? Não existe nada pré-estabelecido, né? Criar filho é isso, é inventar a cada passo, né? A cada passo você inventa como é que você vai fazer. E às vezes trocar ideia com outras pessoas é muito saudável, né? Que nem vocês trocaram ideia aqui, e acho que acrescentou alguma coisa aí e a gente sabe que é o dia a dia, né? Às vezes você está angustiado agora, mas se você puder dar suporte para essa angústia e ajudando ele, continuar com essa disposição em escutá-lo e trocando ideia com ele também e acompanhando, né? Aos poucos ele vai construir esse aprendizado, né? E vai perceber. Ela te deu uma dica super legal, né? Que você pode também trabalhar com ele isso, né? Olha, mas precisa, né? Será que não é você que está tentando evitar os meninos, né? Tenta conversar também, né? Então, vamos ver como é que vai caminhar agora, né?
Sim, vou passar isso, vou conversar isso com ele, vou passar. Ele foi um bom. Muito obrigada, viu? Foi um direcionamento bem bacana. Que joia. E eu acho que tem, às vezes eu comento com as pessoas também, né, com as mães das crianças, essa coisa da fórmula, né, e como é que fala? Do manual, né? Nenhuma criança vem com manual, né? E você tem que inventar como cuidar dela, né? Mas eu diria também que nenhuma mãe vem com manual, né? Quando a criança nasce, ninguém dá um manual para ela falando, oh, sua mãe é assim, você vai fazer assim com ela. Ela também tem que inventar, né? Ela também tem que construir. Ela também se angustia de, puxa vida, eu falei isso para minha mãe e ela ficou brava comigo, eu achei que ela ia me dar um beijo, ela ficou brava. O que será? Eu não estou entendendo, né? Porque é muito comum as mães chegam, não estou entendendo meu filho, né? Mas teu filho também, muitas vezes, ele não te entende, né? Muitas vezes ele vai dormir preocupado e não dorme, porque ele está preocupado com alguma coisa que aconteceu com a mãe ou com o pai, e ele está lá preocupado, e é só que ele não tem um terapeuta, um psiquiatra que ele pode chegar, uma psicóloga, né? Trocar uma ideia, né? Então ele tem que se virar também, né? Puxa vida, eu não consigo entender minha mãe, né? E a mãe também puxa vida, eu não consigo entender meu filho. É de mão dupla isso aí, né? A criança também está tentando se entender, né? Então acho que é uma construção, né? Não existe nenhuma pessoa igual a você e nenhuma pessoa no mundo igual a seu filho. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Vocês são únicos, né? Então, não existe, né? Não tem como, mesmo que a gente queira fazer um manual, né, de como criar filhos, você não vai acertar, porque uma pessoa é diferente da outra, né? E a construção dessa relação mãe-filho, pai-filho, é uma coisa ímpar, né? É uma coisa original. E você tem que inventar como fazer, né? E a gente faz, inventa, troca ideia com outros pais, com outras mães, e vamos construindo isso, né? Alguma questão que alguém queira colocar mais? Acho que vou falar por mim agora, como filha. É, foi muito legal ouvir a perspectiva de vocês que são pais. E dá um norte pra gente também, né? Porque às vezes, pô, a minha adolescência foi um período super conturbado. E depois que passa, fala, nossa, como eu era besta, né? Às vezes uma relação tão que podia ser tão tranquila, aproveitado muito mais, né? A família, a proximidade com os pais, acaba se tornando uma coisa super conturbada. Mas muito legal e, putz, sensacional, uma ajudando a outra, já passaram por situações parecidas. Então é muito legal de ver essa colaboração também entre mães e que passam por dilemas parecidos com seus filhos. Então é isso que eu queria acrescentar como mediadora aqui. É. Bom, estamos com Agora que eu vi que uma minha hora, né? câmera tá sem. Deixa eu voltar Eu ela. acho que tá bom, né? O que vocês acham? Vamos continuar na próxima? A gente pode fazer. Vamos. Eu queria ver uma frequência para fazer isso. Porque quando eu pensei nesse formato, né? Eu pensei num formato que a gente pudesse estar mantendo esse espaço para troca de ideias sobre essas questões, né? E, a princípio, eu pensei em fazer um semanal, depois mensal, e aí eu falei, não, eu vou... Teve gente que me falou mensal, teve gente que falou semanal, mas eu queria trocar uma ideia com vocês. O que vocês acham? Poderia fazer mensal?
ou E semanal. quinzenal? Quinzenal talvez seja o melhor até. Seria legal mesmo, quinzenal. Meio termo ali, 2 vezes no mês, que a gente se junta para bater um papo. Certo. Tá. Vocês acham que estão quinzenal? Alguém mais quer comentar? Então, vamos deixar quinzenal, então. Tá Né? bom. E aí, então, vamos. Eu acho que essa conversa suscita bastante questões, né? Então, a gente deixa um pouco para a próxima. No próximo, a gente continua, então. Pessoal, uma coisa também as redes sociais do Dr. Paulo estão aqui, o Instagram. Então, para acompanhar a agenda e conteúdo, tá aqui do ladinho no chat, é só ver o endereço e seguir lá para acompanhar melhor. Principalmente para essa questão, como a gente vai fazer quinzenal, seria muito legal que vocês, que já participaram dessa, participassem das próximas, para a gente tentar, né, sempre interagir mais e mais. E é isso. Obrigada a todos que participaram. Foi muito legal. E com certeza nos veremos mais. Agora eu vou dar a palavra para o Dr. Paulo. Então, eu também fiquei muito feliz, né, com a participação de todos. E aí, eu queria, até estava me lembrando aqui que há quase uns 20 anos atrás, talvez uns 15 a 20 anos, eu participei, eu fazia uma discussão na Rádio Rio Preto, cedinho, né? Era 7h30 da manhã, eu entrava num programa, que era um programa de música caipira, né? Música de viola, e aí a minha participação ali até surgiu porque eu fazia aula de viola com o coordenador da rádio, né, que era o Divino, né, da dupla Divino e Donizete, e ele tinha esse programa, esse horário, né, que ele fazia, tocava as músicas, e nas aulas que ele me dava, eu comentei sobre o meu trabalho e tal, ele falou, nossa, você precisava ir lá e conversar, vamos colocar as mães conversarem, eu acho que tem muitas coisas, né, que são importantes para a gente. Ele tirou algumas dúvidas sobre a criação do filho também. Aí eu fui e a gente ficou. Eu acho que fiquei quase uns 2 anos, né? Fazia cedinho, mas você precisa ver a participação. As pessoas participavam, as mães traziam as questões e a gente respondia e trocava ideia, né? E aí eu fiquei com a certeza de que ajudou muitas mães. Por isso que quando surgiu aqui essa ideia de a gente fazer alguma coisa em relação a isso, eu falei, acho que o formato interessante é esse, né, da gente ter um espaço, e aí eu fiquei feliz que deu certo, eu acho que é isso aí mesmo, né, e vamos continuar. Agradeço muito e desejo a todos uma boa noite e uma boa semana aí para vocês.